E hoje eu vou falar sobre uma das maiores mentiras contadas na fotografia, que é o seguinte: falar que com lente fixa você consegue ser mais criativo, que lente fixa é melhor, você consegue fotografar melhor com lente fixa do que com lente de zoom. Pessoal, cuidado com esse tipo de afirmação. Por mais que eu entendo quem fala isso por um lado, né, a gente entende, mas usar isso aí como verdade absoluta é errado, porque é uma mentira. Se você trata isso como verdade absoluta, não é verdade. Porque o que acontece? Lente fixa não te traz benefício nenhum. Se você quer uma distância focal fixa, por exemplo, você pode, com a lente de zoom, usar apenas 1 milímetro da lente ali, né? Uma milimetragem específica, né? Não milímetro, milimetragem específica da lente, né? Por exemplo, uma lente de 470, você trava ali nos 50 milímetros e tem uma lente dessa daqui, você tem tipo uma lente 50 milímetros 1.8. Aí, se você acha que te limitar na distância focal, você pode travar a sua lente nessa distância focal e fotografar com a lente de zoom e ter os mesmos resultados, não é mesmo? Então não faz muito sentido isso. Olha só, a lente fixa, por mais que às vezes as pessoas falam, você vai andar mais e aí você vai buscar ângulos diferentes, né, com a lente fixa, você vai conseguir isso, aquilo. Cara, não é verdade. Uma das coisas aqui que muita gente acaba usando nesse argumento de que lente fixa é melhor é a qualidade de imagem que você consegue com lente fixa. E nem sempre é verdade, porque com a lente zoom, hoje em dia com a 2470 que tem nas marcas aí, uma 2870 2.0, olha só, você tem muita luminosidade também, assim como uma lente fixa, né? 2.0 e 1.8 é quase a mesma coisa. E você, além de ter luminosidade, você tem muita qualidade nessas lentes, porque são lentes de alto padrão, né? E caras, inclusive, né? Muito caras. Aí você achar que você vai ter mais qualidade com uma lentezinha tipo essa daqui, você está enganado, né? Não necessariamente. Você pode conseguir muita qualidade também com a lente de zoom, por mais que é mais difícil para a marca atingir né, um nível de qualidade muito alta com a lente de zoom, né, do que com a lente fixa, que costuma ser mais fácil, né? Principalmente distâncias focais tipo 50 milímetros, que é uma das distâncias aí mais fáceis da marca trabalhar em torno disso, né? Então, a 50 milímetros, essa questão da qualidade já não é tão assim verídico. E quando a gente fala sobre também você ser mais criativo, por que você é mais criativo com a lente fixa, que é uma lente que te limita mais? Né? Então, talvez seja o problema que você não anda, você não faz nada durante um evento, durante um casamento, você não anda para buscar ângulos diferentes, você não tem a curiosidade de fazer uma foto diferente, você não tem intenção, né? Você tem preguiça, procrastina para fazer uma foto diferente. Talvez seja o problema esse, né? Esse seja o problema. E não a lente que está fazendo isso, a lente não está fazendo nada, você que está se limitando. Então, culpar uma lente de zoom por essa limitação sua é errada, porque a lente de zoom também você pode fazer as mesmas coisas que você faz com a lente fixa e ainda mais, você tem várias distâncias focais numa lente só para você trabalhar. Eu mesmo não tenho lente de zoom hoje em dia de alto nível, né? Eu tenho uma 1845 ali que veio no kit daqui no R100, mas eu não tenho nenhuma lente de zoom, já trabalhei com lente de zoom e não me limitou assim, em questão de foto criativa. Por quê? Isso é uma questão de limitação mais sua, porque a criatividade ela vem de você e não da lente, né? Obviamente. Então é loucura culpar a lente por isso. Eu mesmo tinha 24-105, cara, dá pra você ter 24 milímetros, 28, vou falar as principais distâncias focais, né? As que você mais usa, 24, 28, você vai ter 35, 50, 85, né? Que são muito usadas, e a 100, 105 milímetros. São 6 distâncias focais aqui muito utilizadas que você tem numa lente só. Olha só o tanto de benefício que você tem. No 24-70 você vai ter 24, 28 de novo, 30, 35, enfim, você vai ter várias distâncias focais, né? Posso colocar aqui 40 milímetros também, que tem lentes fixas nessas distâncias focais, além de que você também pode usar, além de 24 milímetros, por exemplo, você pode usar 25 também, obviamente, mas aí já não vai fazer tanta diferença, né? Estou falando de distâncias focais mais comuns, mais populares em lentes fixas, né? Como 24, 20, 35, 50, por exemplo, são muito populares. Então, você tem mais benefícios com a lente de zoom, além da versatilidade, agilidade. Eu fotografei uma formatura aí no ano passado mesmo, uma formatura que tinha muita gente, né? Eu tinha uma equipe grande para fotografar, 3 ou 4 pessoas, dependendo da formatura. Então, trabalhar com lente fixa não foi tão problema assim, né? Não foi tão difícil. Mas, assim, limita a gente demais. A gente quer fazer alguma foto em algum momento específico, tem que ficar correndo atrás da lente. Cadê a lente? Vai lá pegar a lente na bolsa. Ou então, tem gente que coloca no cinto, né? A lente, de alguma forma. Tem gente que já vai colocando a lente, tipo uma lente pequenininha dessa, no bolso, né? Eu já acho loucura. Mas, enfim, pega a lente ali na correria, troca a lente. Aí, teve uma situação mesmo, que uma foto lá que eu fiz ficou manchada, porque acho que no processo de troca, sem querer, eu encostei aqui na lente, né? O dedão ficou digital aqui. Coloquei, tirei a foto com manchada, tirei a lente, limpei a lente.
lente, coloquei de novo, e aí a lente conseguiu entregar o melhor resultado. Olha só que loucura, se eu tivesse com a lente de zoom, era só fazer isso aqui na lente, girar para um lado para o outro, né? Enfim, só girar, pronto, você teria a distância focal. Se eu tivesse, por exemplo, é claro, nesse momento estava com 16, né? É difícil ter uma distância focal que abrange 16 e 50 ao mesmo tempo. É bem difícil você conseguir isso no full frame. Mas assim, poderia ser uma 24 também, uma 24, 70 me resolveria. Né? Um 28, 70 talvez na situação eu não usaria. Mas enfim, olha só, aí você está com 50, você quer fazer uma foto mais fechada da pessoa, você fica andando o tempo inteiro. Né? E isso cansa, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho vontade de ter uma lente de zoom de alto nível, mas hoje em dia a mais barata aí da Canon é a 28-70 que foi lançada agora, que não tem os 24mm, né, que é decepcionante essa questão, que os 24 é bem libertador, vamos dizer assim, você usar 24mm, porque é bem aberto o campo de visão, né, diferente dos 28, que já é um pouco mais fechado, por mais que ainda é aberto no full frame, mas ainda é um pouco mais fechado. Né, os 24mm é mais libertador, podemos dizer assim. Então, uma 24-70 seria perfeita, né, mas custa mais do que R$10.000. Aí, meu equipamento hoje em dia tem uma 50, tem uma 16, tem uma 85, né? Pretendo ter talvez uma 35 ou uma 24 mil kit futuramente aí, né? Então, é mais barato ter esse kit. E também, outra coisa, uma 28-70 no meu trabalho, algumas situações, ela não resolve o que a 85mm minha resolve, entendeu? Ela não consegue ter o macro da 85, né? Ela não consegue ter a distância focal que eu gosto da 85, enfim. A 24-70, por mais que o 70mm está próximo, mas às vezes eu quero algo mais fechadinho um pouco. Então, olha só, eu tenho limitações aí, né, em comprar apenas uma lente zoom. Inclusive, a lente de zoom, na minha opinião, tem um probleminha ali. Parece que eu já vi alguns relatos de pessoas, tem relatos próprios meus também, de que as lentes zoom parece que são menos resistentes ao longo do tempo, né, do que lente fixa. Parece que elas dão mais problema. Eu não sei se foi o modelo que eu tive de lente que eu fui infeliz, né, em ter esse modelo. É um 24-105 f4L da Canon, modelo 1. Ele tem um certo histórico ali de problema do cabo flash, né, que fica falhando. Enfim, depois que esse cabo flash dá defeito, você nunca mais vai ter a mesma lente, né? A lente vai levar na assistência, vai trocar, colocar o novo cabo flash, vai tornar a dar defeito com o tempo, enfim. Então, eu não tenho mais 24-105, não tenho esse tipo de lente aí. Gostaria de ter uma lente mais atual, que provavelmente teria menos problemas nesse aspecto aí. Mas o que acontece? Uma lente fixa é muito mais difícil dar esse tipo de problema no cabo flash. Eu não sei se é só uma coincidência, se esses modelos em específico aqui não errou e, enfim, colocou produtos que não tinham muita qualidade, ou então é um problema de lente de zoom, porque você fica dando zoom naquele mecanismo ali, direto, né, e é mais suscetível, né? Na lente fixa você não faz nada praticamente, você só fotografa, usa todo o sistema interno, você não interage quase nada com a lente, a não ser com anel de foco, né, e hoje em dia tem um anel de controle. Mas enfim, o anel de foco também eu quase não uso, porque são poucas situações que eu uso o foco manual. Então eu praticamente não faço nada na lente fixa, deixo a lente trabalhar sozinha. Então, talvez por essa questão de não ter interferência, né, que a gente pode girar forte demais o anel, enfim, por não ter essa interferência, talvez a gente não vai ter tantos problemas quanto a lente de zoom. Mas o que acontece? Aí você compra uma lente de zoom, tu vai ter que ter backup de outra lente, né, uma lente fixa, talvez, de backup, né, enfim, algumas situações pode não te resolver, por exemplo, a 28-70. Tem situações que o 28mm não te resolve. Aí você precisa de uma lente grande angular para suprir essa necessidade, seja fixa ou seja uma lente de zoom. Então você vai ter um custo final maior com a lente de zoom. Esse é o problema, né? Se você tem um custo menor, menos lucratividade para o seu negócio, né? Enfim, você com custo menor você tem mais lucro, né? Você está gastando menos, você está produzindo a mesma quantidade de trabalhos, né? Isso não está te limitando de forma nenhuma. Então você vai ter mais lucratividade com um equipamento mais barato. Essa é a verdade. Então, quanto mais você investe no equipamento, às vezes até desnecessário, você tem menos lucratividade. Então, mesmo que seja necessário, né, que seja mais caro, você tem menos lucratividade. Então, por isso ainda que eu não tenho uma lente de zoom, mas a lente de zoom resolve demais. Em casamento mesmo, fotografar um casamento inteiro com a lente de zoom é complicado. Com a lente de zoom não, com a lente fixa mesmo. Fotografar um casamento inteiro com uma lente fixa é complicado. Eu mesmo uso a 50. Tem gente que usa 35, enfim. No full frame dá para usar, né? Porque é uma lente bem aberta, assim, resolve a maioria das situações. E quando eu preciso de uma lente mais aberta, é em situações onde eu tenho mais controle, fotos em grupo, né? É a situação que eu posso ir lá e trocar a lente. Mas assim, se eu precisar, durante a cerimônia do casamento, usar uma lente muito mais aberta, pronto, eu já não tenho mais uma solução. Eu tenho que me afastar. Às vezes afastar não resolve a situação.
Vamos supor, você está fotografando um corredor de pessoas, né? Tem pessoas de um lado e pessoas do outro. Você está no meio do corredor fotografando. Aí você precisa abrir, você no meio não, você está no fim do corredor, né? Podemos dizer assim. Aí você precisa abrir seu campo de visão para fotografar mais informações lá na frente da igreja, por exemplo. Aí você, quando abre, né, ou seja, afastando para trás, né, já que a lente é fixa, você afasta para trás para abrir esse campo de visão, você vai começar a pegar as pessoas que estão no corredor, né, que você não quer pegar elas na imagem, você não quer retratá-las na imagem, né? Então, nessa situação, a lente de zoom te ajudaria, facilitaria. Então, eu sei que tem situações que eu quero aproximar, né, ter aquela foto mais fechadinha, a lente de zoom, cadê? Não tem. Então, dá para trabalhar sem lente de zoom, sim, mas uma lente de zoom ela te possibilita muito mais coisas. E aí, a gente voltando para o tema principal do vídeo, eu diria que a lente de zoom ela te possibilita muito mais situações, muito mais cenas, muito mais criatividade e com muito mais agilidade do que uma lente fixa, né? Então, falar que a lente fixa te traz benefícios nesse aspecto, ela só faz você cansar à toa, né? Você ficar o tempo todo andando para frente e para trás e perdendo um monte de foto, né? E fica na correria quando você tem uma situação ali imprevisível, né? Uma situação de imprevisto, aí você vai lá, procura uma lente aberta, não tem. Principalmente em formatura ou situação complicada é trabalhar com lente fixa em formatura. Uma lente de zoom, às vezes eu estava fotografando as pessoas, do nada todos os alunos se reuniam ali rapidão, e aí até eu trocar de lente eu tinha um risco de perder as fotos. Mas como eu tinha mais de um fotógrafo na minha equipe, né, ou seja, não era só eu, então sempre tinha alguém com a lente grande angular estrategicamente para registrar esse momento, atenta, né, a esse momento. Então eu falava, fotografa ali, ó, fulano. Era muito mais rápido eu chamar o fotógrafo para tirar foto ali, ou então ele mesmo já anotar isso aí e fazer automaticamente, né, do que eu ir lá e trocar a lente. Então, nessa situação, como eu tinha pessoas trabalhando comigo, era ok. Mas agora, quando você está sozinho, você passa uns perrengues feios, né? Então, lente de zoom sempre é melhor, na minha opinião, para fotografar eventos, né? Agora, em ensaios, eu acho que a lente fixa, ela te traz mais qualidade e mais desfoque, que eu particularmente gosto muito. Então, normalmente a lente fixa vai trazer mais desfoque que uma lente de zoom na maioria das situações. Então, eu acabo gostando mais de trabalhar com lente fixa, para mim é muito melhor. Por isso que eu mantenho também as lentes fixas. Mesmo se eu tivesse uma lente de zoom, eu teria a minha 50, teria meu 85mm, pelo menos no meu kit, junto com uma lente dessa daí, tipo 24-70, que seria perfeita para mim. Então, sempre teria lente fixa, porque para mim, nessa situação aí, ela se sai melhor, né? Ela tem mais desfoque, tem mais qualidade muitas vezes, né? Por exemplo, a 85, né? Ela tem f2, né, de abertura, com a qualidade de uma 24-70 em 2.8, ou talvez até superior, né? Que a lente fixa, às vezes, tem mais qualidade. Não é a regra, mas muitas vezes tem mais qualidade quando a gente pensa assim numa lente que é bacana, como a 85 f2, que é uma lente boa em qualidade de imagem, né? Não em todos os casos, mas nesse caso em si específico, sim, a lente fixa, essa lente fixa tem mais qualidade. Mas é isso, pessoal. Então, se você tiver a condição de comprar uma lente de zoom, compre para fazer seus eventos, suas formaturas, seus casamentos, suas festinhas de aniversário infantil que você pega aí para fotografar, porque lente de zoom é uma mão na roda, facilita demais a vida. Agora, se você não tem grana, se vira com o que você tem, faz aí com a lente fixa mesmo e pronto, não tem problema nenhum. Só pega uma lente que seja mais versátil, né? Tá no APS-C, pega uma lente mais aberta. Tá no full frame, 50 ou 35, já resolve sua vida. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, né, para que eu consiga produzir mais vídeos como esse. E até a próxima. Fui!